E aí, tudo bem com vocês? Rapaz, eu descobri uma grande falha aqui em uma das minhas coleções. Pois é, hoje eu vou falar para vocês. No último vídeo eu falei sobre livros, mas tem uma outra coisa que eu sou muito apaixonado e que também faz muito parte da minha história. Você também deve ter na sua vida uma relação com essa coisa que eu vou falar para vocês, que é a música. Então, eu desde jovem sou apaixonado por música. E eu tô aqui com alguns CDs, né, que da minha coleção que são essenciais e que eu queria apresentar para vocês. Mas e no final tem um bônus, uma curiosidade. Mas eu descobri que tem um CD de uma dupla que não tem na minha coleção. E que é uma das coisas que vai ficar faltando. Então eu vou começar com o que ficou faltando e depois vou terminar com um bônus surpreendente. A primeira coisa é que quando eu comecei a gostar de música, a gente ouvia muito o rádio, né? Lá em casa, por exemplo, que eu me lembre, nunca teve LP, vinil, né? Toca disco de vinil, que eu me lembre, não tenho certeza, mas acho que nunca teve. E o pessoal lá em casa sempre achou muito ruim colocar música alta. Então, quando eu era novo, acho que comecei a trabalhar e comprei um, um rádio cassete. E o barato na época era a gente gravar as músicas que tocavam no rádio. Então a música tocava no rádio, a gente tinha uma fita cassete, que é alguma coisa que talvez muitos de vocês não conheçam, que é assim, ó, fita cassete. E a gente gravava as músicas que tocavam no rádio na fita cassete. Tinha também a venda, né, com a transcrição dos LPs na época. Mas a época que eu mais peguei foi a época dos CDs. Depois do cassete veio o CD. Antes dessa era de MP3, MP4, por aí que a gente vive hoje. Hoje você não precisa comprar, né, o CD ou o cassete, ou seja lá o que for, fisicamente. Já tem nos streamers, tem no Deezer, no Spotify, nessas lojas. Infelizmente, né, por causa de questão de direitos autorais, nós não vamos tocar músicas aqui, é mais para falar, para dizer sobre essa experiência musical. Eu vou começar com algo que me influenciou bastante também que me influencia, né? Me influenciou nesse meu início de gosto pela música, que me influencia até hoje, que é o rock nacional. O rock nacional tem toda uma história, né, de muitos shows. E eu vou começar mostrando para vocês, dentro da minha coleção, daquilo que é essencial dentro da música para mim, né? Um CD que é muito importante para mim, porque tem nele a primeira música que eu aprendi a cantar, né? Que eu escutei assim e cantarolei e aprendi a cantar, que é desse CD aqui, é o Passo do Lui, da banda Paralamas do Sucesso. E tem músicas incríveis, entre elas Óculos, Meu Erro, Fui Eu, Romance Ideal, Ska, Mensagem de Amor, Me Liga, Assaltaram a Gramática. Essas 8 primeiras músicas foram extremamente executadas, algumas delas regravadas por outros artistas, mas provavelmente as duas mais tocadas foram Óculos e Meu Erro. E a banda, até por essa particularidade, é a banda que eu tenho o maior número de CDs, né, de álbuns aqui na minha coleção. Então é fantástico, né? E Paralamas do Sucesso tem a história do Herbert Viana, que sofreu um acidente e que infelizmente no acidente a sua esposa veio a falecer.
Ele sobreviveu, mas ficou paraplégico. E também das maiores emoções que eu tive de participar de shows foi quando o Herbert Viana voltou a tocar junto com os Paralamas, né, se recuperando, né, parecia quase impossível se recuperando. Ele teve várias lesões, inclusive no cérebro, se recuperando e tocando num show ao vivo no Minas Tênis Clube, aqui em Belo Horizonte. Foi uma das maiores emoções em shows que eu já tive. Também na década de 80, outras duas bandas, né, me chamaram muita atenção, que é uma outra banda que eu tenho também paixão. Inclusive no final do ano passado a gente fui junto com a minha irmã num show dessa banda. E desse CD que eu vou mostrar para vocês, eu participei de 3 shows ao vivo. Por conta desse CD, eu participei de 3 shows ao vivo aqui em Belo Horizonte. Fui em 3 shows desse CD, desse álbum, que é a banda Titãs, e esse aqui é o álbum acústico, né? Que tem alguns dos maiores sucessos da banda e que fez também muito parte da minha história. Muito parte da minha história. Outra banda que eu sempre gostei muito, que tem algumas músicas que são muito importantes também para fazem parte daquilo que eu chamo assim da trilha sonora da vida, é a banda Legião Urbana, e em especial esse álbum aqui, que é As Quatro Estações. E eu vou mostrar daqui a pouco como que esse álbum, como que Titãs, Paralamas são parte importante da minha história há muito tempo. Daqui a pouco eu mostro para vocês. O show dos Titãs aconteceu na década de 90, né? Aquele que do acústico, na década de 90, aquele que eu assisti 3 vezes. Uma banda que marcou para mim os anos 90, e por uma particularidade também muito grande, por ser uma banda aqui de Belo Horizonte, foi a banda Skank, né? Que inclusive no final do ano passado anunciou que vai encerrar, né, as suas atividades e que faria esse ano uma turnê de despedida. Nós não sabemos ainda como que vai ser. Esse CD aqui em específico é um CD muito marcante, ele se chama o Samba Poconé e tem algumas músicas icônicas do Skank, como É uma Partida de Futebol e Garota Nacional. Então, outra banda nacional, né, que marcou muito a minha vida. E uma banda que eu gosto muito, que é uma banda de reggae, que também marcou muito uma etapa aí da minha vida, é a banda Netroots, que já é uma banda mais recente, vamos dizer assim, né? Essa banda marcou muito por causa de uma música específica que é Reggae Power, né? E que tem várias versões, várias gravações, mas que também é um tipo de música que eu gosto muito. Vamos ver para onde que eu vou agora? Continuando nas coisas nacionais, né? Alguns cantores, né? Não é só de bandas que a gente vive, alguns cantores. Um cantor que eu acho que é muito especial para todos nós mineiros, que tem algumas músicas também que eu acho que são importantíssimas para a história da música nacional e também parte da minha trilha sonora, é o Milton Nascimento. Esse CD aqui se chama Tambores de Minas, né? E entre as músicas que eu gosto, a que eu mais gosto do Milton Nascimento se chama Nos Bailes da Vida. Procure escutar aí se você não conhece. Um outro cantor que eu acho que é essencial para o pop brasileiro e que tem uma série de canções que são hits, inclusive porque a gente se acostumou, né, o brasileiro, as pessoas mais ou menos da minha idade, certamente assistiram muito novela na televisão. E uma das pessoas que mais fez trilha de novela e que marcou muito por isso também a história musical de muitos de nós é o Lulu Santos. Tem uma série de canções que são importantíssimas. Eu ouço de tudo, eu ouço realmente de tudo. E um jovem, né, que me chamou muito a atenção nos últimos tempos, esse CD não é tão novo assim, mas é importante, ele é de 2000 e
2016. Esse CD é o Projota. Faz um tipo de música que eu gosto bastante também. Muito bacana. Vamos voltar um pouquinho. Uma outra categoria de música que eu gosto é de trilhas de filmes, trilha de cinema, né? Então eu tenho 3 representantes aqui que são muito importantes. Isso aqui é um negócio histórico. É a trilha sonora do Guerra nas Estrelas, Star Wars, A New Hope, Uma Nova Esperança, que é um filme histórico, né? É o episódio 4, com músicas compostas e conduzidas pelo maestro John Williams, que é um verdadeiro campeão de ganhar Oscars, né? Da música do cinema. Outra trilha sonora que eu gosto muito e que é de um filme também muito especial para mim, que é uma outra coisa que talvez eu vá fazer no futuro, falar de cinema, né? Mas é a trilha sonora do The Matrix, mais conhecido assim. E gosto de trilhas sonoras também que tem letras interessantes, né? Eu gostei muito dessa outra trilha sonora que eu vou mostrar para vocês por causa das músicas, do estilo das músicas, que também me agradam bastante, que é o Furious 7, Velozes e Furiosos 7. Também uma trilha bem marcante para mim. A outra categoria é de bandas internacionais. Também tem uma história bastante interessante com as bandas internacionais. Uma banda que marcou muito para nós na década de 90, um CD que eu acho que é um dos CDs, vamos dizer assim, históricos que tem aqui na minha coleção, é Nevermind, da banda Nirvana, né, que tem músicas muito marcantes para nós que acompanhamos a música na década de 90 também, né? Então tem umas coisas muito interessantes. Essa aqui é uma edição especial, né? Deluxe, com algumas coisas extras, algumas sessões de estúdio, algumas coisas que não estão no CD original. Uma outra banda que eu gosto muito e que tem uma história muito interessante de músicas até de protesto, não é o caso desse CD aqui específico, mas é o primeiro CD que eu tenho dessa banda e que marcou também muito, porque eu gosto de todas as músicas, praticamente sei a letra de todas as músicas desse CD, é esse disco aqui, se chama Dookie, que é da banda Green Day, tá bom? Outra banda que é muito legal para mim e que, inclusive, eu participei de 2 shows, um lá em São Paulo, no Sambódromo do AMB, outro aqui em Belo Horizonte, ali na esplanada do Mineirão. Infelizmente, o vocalista, o Chester Bennington, se suicidou algum tempo atrás, mas é uma banda que eu gosto demais também, muito marcante para mim as canções. É a banda Linkin Park, em especial esse CD que se chama Road to Revolution, que é o primeiro CD que eu tive da banda, tem vários outros, mas que também marcou muito a minha vida aí em algumas etapas. Vamos para os cantores internacionais, que eu acho que são importantes também dentro dessa minha história. Vou começar pelo fim, começar pelo os mais recentes, né? Primeiro cantor que eu acho muito legal pelo estilo e que também tive a oportunidade de participar de um show dele aqui na Esplanada do Mineirão. E esse aqui é um dos CDs, chama Divide, e o cantor é o Ed Sheeran. Então tem algumas músicas muito interessantes que eu gosto muito e por isso quis, né, e fui participar de um show. Outro cantor internacional que eu gosto muito se chama Bruno Mars. Bem bacana também, e esse CD é o Unorthodox Jukebox. Outro cantor bastante marcante aí para mim, principalmente na década de 90, se chama Bon Jovi, e esse aqui é um CD que daqui a pouco vocês também vão saber que tem história, que se chama Crossroads. E finalmente, um CD histórico e que também marcou muito a minha infância, porque na minha casa tinha
TV preto e branco. E aí, uma vez na casa de um vizinho, eu fui assistir televisão e apareceu um clipe de uma música chamada Thriller, que ficou muito marcado na minha infância. E depois esse disco se tornou, se não o mais vendido, número um do mundo, um dos mais vendidos de todos os tempos, que é o CD Thriller do Michael Jackson, que também hoje faz parte aqui da minha coleção. Uma outra etapa marcante da minha vida teve como carros-chefes o samba, o pagode, o axé, e aí eu também escolhi alguns dos CDs aqui para mostrar para vocês. Eu vou começar com talvez um que seja mais antigo. Meu pai trabalhava no 1º Batalhão, lá no bairro Santa Efigênia, aqui em Belo Horizonte. E eu ia algumas vezes, né? Ia lá e levava marmita para ele. E certa vez, lá perto do 1º Batalhão, né? Eu fui e me deparei com um ônibus que estava parado em frente a uma casa de shows. Ficava ali no quarteirão do 1º Batalhão, se chamava Hipodromo. E nessa casa de shows estava se apresentando essa banda, cujo CD eu vou mostrar para vocês aqui agora. E na época não era tão conhecida assim, mas foi uma passagem curiosa, né? Porque eu estava passando por lá e aí o pessoal cumprimentava a gente, dava tchauzinho e foi uma passagem interessante, assim, né? Que depois eu veio a se tornar uma das maiores bandas de pagode de todos os tempos aqui no Brasil, que é o SPC. E aí esse disco aqui em especial é um disco muito marcante, que tem grandes sucessos dessa banda na época. Né? Para vocês terem uma ideia, esse disco aqui é de 1996. A outra banda muito marcante para minha, vamos dizer assim, adolescência, mentira, para o meu início de vida adulta, né? Foi essa banda aqui, que é de axé, né? A gente pegou uma época gloriosa, vamos dizer assim, do axé, que fazia muito sucesso, apesar de, assim como hoje o funk, né, é questionado, a questão da cultura e não sei o que lá mais, né? Mas era uma música que alegrava as multidões, alegra até hoje, alegrava as multidões, também fez muita diferença. E esse CD aqui é um dos que tenho da época e que também é de uma banda que eu gostava muito, né? Que é a banda Eva. E que, como vocês podem ver aqui, né? Sei que tá dando um pouquinho de reflexo, mas tinha como vocalista na época a Ivete Sangalo. E a Ivete Sangalo me conquistou por várias razões. Uma delas é porque ela sempre foi muito carismática nos seus shows, né? Eu acho que as bandas, né, os cantores, tem que ter isso, né? Tem que ter pessoas que parece que estão olhando para você quando estão cantando. Então eu lembro que eu fui em alguns shows da banda Eva, inclusive eu costumo guardar dentro dos CDs alguns ingressos, né, de shows que a gente participa. Não sei se está focando bem aqui para vocês, né? E a sensação era essa, que a gente estava no show e que o cantor ou a cantora estava olhando para a gente, né? E a Ivete tinha muito isso na época, né? Eu ia no show e eu ficava com a impressão que ela estava olhando para mim, vocês acreditam? Então, pois é. O samba sempre fez muito parte da minha vida. Tem uma cantora aqui que eu gosto muito, que morreu muito cedo. Daqui a pouco eu vou mostrar o CD para vocês, mas que é das músicas que eu gosto de ouvir que mais fazem com que eu goste do samba. Mas eu tive uma oportunidade muito interessante certa vez, também ali próximo do 1º Batalhão, no Santa Efigênia, havia uma outra casa de shows, e certa vez eu fui no show da Velha Guarda da Mangueira, que foi onde eu adquiri esse CD também, que tem músicas que são extremamente preciosas, né? De uma beleza, de uma simplicidade, de uma doçura muito grande, né? Então esse CD aqui é um CD muito especial para mim, porque certamente ele é um CD
raro e de uma beleza muito grande, e comprei este CD logo depois de um show, exatamente com as músicas que estão aqui. Uma outra inspiração que eu acho muito interessante dentro do samba, né, que é aquela coisa que fica no meio do caminho, né, entre o samba e o pagode, é o Zeca Pagodinho. E esse CD também é um CD muito importante para mim, é um CD ao vivo desse cantor, que tem músicas bacanas, né, de alegria, também na simplicidade. O samba traz muito essa coisa de união, né? Talvez seja um pouco diferente daquilo que se faz hoje, mas de uma essência muito interessante para quem gosta de música, né? E que é aquela coisa que dá a impressão de que todo mundo pode tocar e pode participar, né? Que aproxima a música das pessoas. Eu quero mostrar para vocês também algumas cantoras que são, para mim, muito importantes dentro da música e que eu gosto, né? Música é questão de gosto, você pode não gostar, mas a gente precisa respeitar o gosto do outro. Então, como eu falei, tem uma cantora que é mais antiga, né? Acredito que ela morreu muito cedo também, mas que tem músicas, é uma mineira, né? É uma mineira e que tem músicas muito interessantes. Esse CD aqui é de 2010, é uma coletânea que tem músicas que você precisa escutar, você precisa ouvir, né? E é esse aqui, Clara Nunes, Conto de Areia. Muito bacana essa cantora. Tem uma outra cantora aqui que eu quero mostrar para vocês, que eu gosto muito também. Tem músicas muito bonitas. Ela também entra às vezes no samba, é MPB, né? E é a Marisa Monte. Esse CD aqui se chama Memórias Crônicas e Declarações de Amor, que talvez tenha um dos maiores hits aí da carreira dela, que é o Amor, I Love You. Uma outra cantora que eu gosto muito e que é uma cantora internacional, e aí eu quero abrir um parênteses, por quê? Porque a música, muitas vezes, ela desperta muitos preconceitos, né? Às vezes você ouve um cantor e você fala assim, principalmente nos tempos atuais, onde existe muita tecnologia, você fala assim, ah, isso tudo é eletrônica, né? Aquela coisa que modifica a voz dos cantores, que coloca tudo muito assim afinado eletronicamente. E aí, esse CD aqui é uma prova de que nem sempre aquela primeira impressão que a gente tem é a que deve ficar. E que a música é muito mais do que o seu gosto pessoal. A música é uma coisa, uma linguagem universal, né? Esse CD é muito bonito porque traz uma outra face de uma cantora pop internacional, e quando você escuta, você percebe a beleza que tem na voz dela, a capacidade, potência vocal, outras características que vão além daquela primeira impressão que você possa ter. Então, é esse CD aqui que eu também recomendo, se chama Joanne e é da cantora Lady Gaga. Tem um outro CD que eu iria mostrar para vocês aqui, mas eu esqueci de pegar, que é de um cantor brasileiro que eu gosto muito também e que tem uma das músicas que eu mais sou apaixonado, é o Gonzaguinha. O Gonzaguinha também é um cantor que era, inclusive, torcer para o mesmo time que eu, e a música que eu estou falando se chama O Que É, O Que É. Então, muita gente que já trabalhou comigo, participa de coisas de igreja comigo, já viu até eu cantando essa música aí em alguns trechos dessa música em algumas celebrações. Tem um bônus para vocês, né? E aí eu queria falar daquilo que eu disse que iria falar no início, mas não falei, de um CD que falta aqui, além do Gonzaguinha, que está ali dentro, mas que eu esqueci de pegar. Tem uma banda, uma dupla sertaneja que eu gosto demais e que eu percebi hoje, quando separava os CDs para vocês, que eu não tenho CD deles. Se chama Chitãozinho e Chororó. Olha só, eu não tenho CD de Chitãozinho e Chororó. Eu tinha uma fita cassete de Chitãozinho e Chororó com músicas marcantes e inesquecíveis para mim, mas eu ainda vou ver se eu encontro. E o bônus que eu queria mostrar para vocês
é justamente de algumas fitas cassete que estão aqui. Olha só que interessante. A mais recente provavelmente seja essa aqui, ó, que é uma fita cassete com cantos da campanha da fraternidade de 2003. Vida, dignidade e esperança, fraternidade e pessoas idosas. Olha só que coisa mais interessante. Mas eu tenho alguns que são lá daquela época do cassete mesmo, né? Por exemplo, tem a trilha sonora de uma novela. Vocês lembram que eu falei que as novelas sempre foram muito trouxeram muito a música para dentro da casa da gente, né? Quando eu falava ali do Lulu Santos, olha só, tem a trilha sonora da novela chamada Top Model, né? Aqui também tem uma fita cassete daquelas bandas que eu disse para vocês que fazem muito parte da minha história, né? Os Paralamas. Então provavelmente lá na minha casa o pessoal cansou de escutar essa fita cassete aqui, do Big Bang, do disco Big Bang, e dos Titãs, a fita cassete do disco On Black Blonde. Olha que coisa mais antiga. E eu disse para vocês que tinha, entre os CDs que eu mostrei, eu achei também as fitas cassete aqui. Primeiro do John Bon Jovi, daquele disco Crossroads, né? Grandes sucessos aí do John Bon Jovi na época. E uma outra fita cassete que eu escutei exaustivamente, do disco Quatro Estações da banda Legião Urbana. E você? Quais as músicas que fazem parte da sua história? Quais os CDs, os discos, né? Hoje também os álbuns que são lançados aí pelos aplicativos de música, né? Tem um cantor que para mim lançou o melhor disco do ano passado, de 2019, que é o Emicida. O disco se chama Amarelo. Quem gosta, né, procure escutar, né? Quem gosta de música, procure escutar, principalmente prestando atenção nas letras. Então é isso. Queria mostrar um pouquinho para vocês. Isso aqui é 1% da minha coleção, mas eu estou dividindo com vocês um pouquinho da minha história, aproveitando esse tempo aí de confinamento, tá bom? Então, um abraço, Deus abençoe, forte abraço para todo mundo, que a sua família esteja bem, você possa curtir bastante esses momentos. Tchau!